A importância do apoio. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E hoje eu vim falar sobre a importância do apoio. A gente como artista, eu falei isso num episódio passado, mas a gente tem um adestramento dentro do processo escolar que de alguma forma não abrange a nossa arte, não abrange a nossa profissão criativa. A gente tem hoje na BNCC uma obrigatoriedade de falarmos sobre processo criativo, mas ainda é muito superficial e isso impacta diretamente num atraso das nossas escolhas profissionais e até da não escolha profissional, criativa ou artística. E a falta de apoio para nós artistas é algo que impacta diretamente em vários monstros que são alimentados e criados dentro da gente. A gente sofre, o artista por si só, ele sofre da síndrome do impostor. A gente tem essa síndrome do impostor que de alguma forma são vários monstrinhos que a gente vai alimentando durante a nossa construção profissional, em nos entendermos como um profissional da arte. Por exemplo, eu não sei o que você coloca nas fichas de inscrição quando aparece a sua profissão. Eu não sei se diretamente você coloca criativo, ou artista, ou músico, ou ator, ou que seja, ou multiartista. A gente tem essa síndrome do impostor que é latente já nessa pergunta específica. A falta de apoio, ela vem desde a época escolar, com os nossos colegas, os professores, a escola como um todo, que já coloca o artista ou o profissional criativo como uma subprofissão ou subhabilidades. As habilidades mais interessantes são as inteligências matemáticas, linguísticas, enfim, motoras também. Até outras habilidades ou inteligências, mas as habilidades puramente artísticas e criativas, que geralmente têm um perfil disruptivo, inquieto, hiperativo, é algo que de alguma forma não é bem visto socialmente, porque não se enquadra, não é fácil de dominar, não é fácil de lidar com isso. E essa falta de apoio inicial na escola impacta numa insegurança que é esse primeiro monstrinho que a gente alimenta. A insegurança de, caramba, eu sou meio burro, eu não tiro as mesmas notas que os meus colegas, as minhas habilidades de desenho, de comunicação, de improviso, não servem para alguma coisa. É só para divertir, animar aquele grupo de colegas ou utilizar num evento escolar, num momento específico, recreativo, mas não tem um apoio para dizer para esta pessoa que isso sim é uma profissão. E aí a pessoa alimenta esse primeiro monstro. O segundo monstro é dele com ele mesmo. Se ele já não tem esse apoio escolar, como estrutura escolar, ele tem até os apoios, às vezes, de um colega ou de outro que fala para ele o quanto ele é bom naquilo, mas o apoio do sistema, a falta de apoio do sistema escolar, da mesma forma que apoia o aluno que é tão bom em áreas exatas, também apoiar o aluno que é tão bom em áreas criativas. Depois a gente começa a olhar torto para aquilo que a gente faz. A gente começa a não acreditar naquilo que a gente faz. E até a comparar o nosso trabalho ou aquilo que a gente quer desenvolver
com artistas que já estão em outro patamar, que não tem como ser comparado. E a gente começa a ser monstro do nosso próprio trabalho. A gente escreve uma coisa, a gente ensina uma coisa, a gente toca alguma coisa, a gente cria alguma coisa e já de cara acha que aquilo não é bom e engaveta. A gente mesmo tem a capacidade de engavetar os nossos próprios trabalhos, de ser crítico inicial dos nossos próprios trabalhos. É óbvio, a gente foi julgado até a tomada de consciência na adolescência. É óbvio que a gente vai engavetar e a gente vai ser duro com o nosso trabalho. E depois tem um susto familiar. A família, que é essa terceira falta de apoio. Então a gente tem a escola, depois tem a gente com a gente mesmo, e aí vem o apoio familiar. A família, ela vê uma habilidade sendo desenvolvida, óbvio, desde criança. A gente fala, nossa, essa criança desde que ela se entende por gente, ela cria, ela é animada, ela é criativa, ela é espontânea, ela é expressiva. Mas aí de repente, quando você chega para sua família e você se coloca, quero fazer isso daqui. A família, assim como a escola, que também passaram por esse processo da escola, ela de alguma forma também vai reproduzir o susto e tentar conduzir você para alguma área que seja um pouco mais palpável, normal. Por que você não vai para arquitetura? Por que você não vai para publicidade? Por que você não vai para jornalismo? É quase que como eu posso utilizar isso que você faz que é legalzinho para alguma coisa. Mas a família não enxerga o ser artista. Toda essa falta de apoio, de alguma forma, deixou inúmeros artistas pelo caminho. A falta de apoio talvez seja um dos grandes problemas do tomar o passo do profissional, da pessoa enxergar aquilo como uma carreira. Não é a falta de grana, não é a falta de espaço no mercado, mas é toda essa rede de apoio que, por exemplo, uma pessoa que vai fazer medicina teria. Vamos pensar que o cara que vai fazer medicina, ele também vai precisar de um apoio financeiro daquela família, às vezes até um apoio mesmo emocional, porque às vezes aquela pessoa vai estudar e trabalhar também, vai também trazer grana para dentro de casa, mas é um apoio mesmo de tipo, cara, a gente tá aqui, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Eu talvez compartilhe o seu trabalho, eu talvez te ouço quando você precisar ouvir, eu vou lembrar de você em alguma situação e vou te mandar uma notícia legal, uma coisa legal, eu vou apontar quando você fizer uma coisa legal. Isso acontece para um cara que está fazendo medicina, mas para um cara que se coloca como artista, ele vai sendo minado, ele vai sendo barrado em várias frentes, assim, de cara. Dentro da família, por exemplo, ele vai ser colocado no aparelho de como ele vai ganhar grana. Mas isso não é perguntado, por exemplo, para um advogado, um cara que vai se formar em direito, um cara que vai se formar em medicina, um cara que vai se formar em engenharia. Ninguém questiona como ele vai ganhar grana. Mas para o artista é a primeira coisa que se pergunta. Para o artista é a primeira coisa que se coloca em nível de comparação. É óbvio que o cara não vai ser tão bom quanto um artista que está há muito tempo no mercado. É óbvio que ele vai se moldar. Um médico, ele não é médico na primeira aula de medicina. Essa falta de apoio é o que faz vários artistas largarem suas profissões. E aí, como que a gente então tem apoio, Marília? Se eu não tenho da escola, se eu não tenho comigo mesmo, porque há uma fragilização.
Se eu não tenho da minha família, se eu não tenho os meus amigos, do meu parceiro, da onde eu encontro esse apoio? Hoje a gente tem, por exemplo, a internet. Esse podcast é uma forma de gerar apoio, de gerar comunidade, de gerar pensamentos e um apoio por meio de você estar aqui me escutando, sabe? Eu sei que está sendo difícil aí do outro lado. Eu também sou artista, eu sei que por muitas vezes a gente se sente só, a gente se sente impotente, a gente se sente nadando e não chegando em lugar nenhum. Porque é exatamente isso, o cara que está fazendo medicina não se sente assim, ele sente que sempre está dando um passinho a mais, um passinho em direção. E eu digo para você, a sua profissão, artista, não é menor do que a profissão do médico. Todo dia você também está andando um passinho. Esse apoio, ele precisa ser exigido também. Você também precisa falar que você precisa desse apoio. Assim como você apoia amigos e familiares, alguém que começa algo novo. Você é um cara também que apoia, provavelmente, e apoiou tantas pessoas e amigos e familiares. É preciso dizer que você precisa desse apoio. E encontre seus pares. Se você não tem esse apoio na sua família, encontre esse apoio num professor, num mentor, num amigo, talvez não precisa nem ser um amigo, mas um colega de internet, um cara que tá ali pra, né, que sabe que você tá num caminho. A busca do apoio, eu vou dizer para vocês, é fundamental. Não tente ganhar o mundo sozinho. Diga para aqueles que você ama o quanto é importante ter o apoio deles. Mas se inicialmente você não tiver o apoio deles, tenha paciência, que uma hora vai ter. Não se desvirtue do seu caminho e busque apoio de alguém. A falta de apoio pode fazer você sair da sua carreira. E por muitas vezes a falta de apoio é um dos agravantes para a sua síndrome do impostor. De você olhar para tudo que você produz e achar que é ruim, que é feio, que não é importante, que, enfim, alimente com boas referências, alimente esse processo como um aprendizado diário, sabe? Você hoje não é tão bom quanto você será amanhã e é um dia de cada vez. Só que esse dia de cada vez ele precisa de um movimento. Aí eu vou dizer para você, talvez a falta de apoio seja suprida pelos seus movimentos. Se movimente. Contra movimento não tem argumento de falta de apoio. As pessoas vão ver você se movimentando e isso incomoda. E aí depois elas vão dizer que te apoiavam. Por muitas vezes o apoio também pode ser silencioso. Tem gente às vezes que te apoia e não disse. Por isso é importante você falar para as pessoas o quanto você quer o apoio delas e que elas falem do seu trabalho, da sua caminhada. Mas mais uma vez, se movimente. Tá triste? Tá desanimado? Se movimente. Vai treinar. Engole o choro e vai fazer. Se coloque, espalhe na internet. Não deixe que aquele comentário seja uma pedra enorme na sua frente. Deixe o comentário de lado, desvia da pedra e se movimente. Por muitas vezes essa falta de apoio tirou vários artistas do caminho. E eu não vou deixar que tire você. Arrasou? Bom, se você quiser falar comigo, vai lá no Instagram. Eu fiz um Instagram pro podcast, @podcastartecast, arte com E, podcast artcast, ou no meu Instagram pessoal, @mariliagóes. Quero muito te ouvir, quero muito te apoiar e quero saber também se você tá me ouvindo, se eu tô falando sozinha, se eu tô falando com alguém. Fala lá comigo. Arrasou? Um beijo.